Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro indo ao mercado de transferências, mas um pouco mais calmo do que todo mundo imaginava, né? Até porque o próprio Pedro Martins deu entrevista ao Samuel Venâncio no podcast nessa última semana, falando, né, que o Cruzeiro deve ter um plano de contratação de atletas antes do campeonato estadual começar, mas principalmente durante e pós o Campeonato Mineiro, né? Então, ali já para o início do Campeonato Brasileiro, que podemos esperar reforços, né, mais pontuais para o Cruzeiro. Enfim, quero comentar com vocês qual que é a expectativa da Raposa no mercado de transferências agora no final do ano, para o início da próxima temporada. E além disso, além de falar dessa possibilidade, alguns jogadores do mercado sul-americano que estão livres de contratos, enfim, será que teriam boas opções no mercado? Quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 37 mil inscritos, que já está bem próximo aqui no YouTube. Falta menos do que 350, né? Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência, tem um salve aqui também que eu vou deixar na tela para os dois primeiros que comentaram, né, no meu último vídeo. Se você quiser aparecer, só deixar aqui também o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances, tá, de você aparecer aqui no nosso canal. Até agradecer aí minha mãe, a dona Joyce, que limpou essa camisa minha aqui pra mim, que eu tô usando nos últimos vídeos, né? Nossa, ela tava suja demais a conta, teve uma limpada aqui boa, eu tava com umas saudades e até quero saber a sua opinião. Vi muita gente comentando que essa é uma das camisas mais bonitas do Cruzeiro, né, dos últimos anos. E quero saber se você concorda ou não, né? Essa aqui de 2021, pro centenário, o uniforme número 2, realmente tinha até esquecido, tanto que esse dourado aqui fica bonito. Se você quiser pedir também, a sua tá na DG Store, tá? Tá aqui o link na descrição. Lá na DG você tem 10% de desconto. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês, dos nossos patrocinadores, a SSS Game Brasil, Casa de Apostas, que está com boas cotações para o duelo de sexta, né, entre Brasil e Croácia, que eu deixei aqui na tela, apostando R$100 nessa vitória da seleção brasileira lá na plataforma, tá? Lembrando que você utilizando esse cupom que eu vou deixar aqui na tela, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então aí no caso, uma vitória do Brasil contra a Croácia, pagando 4,70 a cada real apostado, uma cotação bem interessante. Um empate também 1,36 e uma vitória da Croácia 7,40. Tem também esse outro jogo entre Holanda e Argentina, a partir das 4 horas da tarde. Vitória da Holanda pagando 3,40, um empate 2,13 e uma vitória da Argentina 3,20. Então uma cotação aí bem bacana para você apostar nesse, em outros duelos, né? Igual no sábado tem França e Inglaterra na Copa do Mundo. O link da SSS Game Brasil tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você queira se tornar um agente deles também, para você ter, né, no caso, a possibilidade de convidar seus amigos para entrar na plataforma e ganhar um percentual também das negociações lá na casa de apostas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SSS para o Telegram deles, né, para você se tornar um agente. Deixei aqui na tela também o valor de cada, quanto que você pode receber, né? Então vai lá, vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bom, quero começar então falando sobre essa entrevista do Pedro Martins ao canal do Samuel Venâncio, falando justamente sobre o Cruzeiro e as movimentações do mercado, né? Onde ele afirma que entende, onde ele falou que a estratégia do Cruzeiro para se reforçar, né, durante o estadual é justamente essa, não ter muita pressa no mercado e reforços devem chegar obviamente antes, né, de começar a pré-temporada, no dia 14, o Cruzeiro já tem alguns nomes encaminhados, mas não vamos esperar que todos os reforços já estejam desde o primeiro dia na Toca da Raposa, assim como foi na temporada, por exemplo, de 2022. No caso, o Cruzeiro não pretende realizar todas as investidas pro ano que vem já de cara, que é algo óbvio, né? Até porque o Cruzeiro pode surgir oportunidades no mercado e também às vezes vai observando algumas peças. Vamos supor que o Cruzeiro então hoje está precisando de lateral esquerda. Vai lá o Kaique começa a jogar bem no Campeonato Mineiro, para que trazer um jogador mais experiente para a posição, sendo que ele está sendo titular absoluto. Tem toda essa questão aí também e às vezes um jogador que esperava muito acaba caindo de rendimento, vai lá e contrata no Campeonato Estadual ou depois, né, antes de começar o Brasileirão, até porque vários jogadores vão se destacando nos campeonatos estaduais. E uma das partes que o Pedro Martins disse, ele comentou o seguinte, eu vou ler tudo aqui para vocês e depois comento. Abre aspas. Existem alguns jogadores que estamos olhando, que a gente já imagina que vai virar uma opção depois do estadual. O clube vai contratar uma quantidade alta de atletas e é natural que esse jogador fique insatisfeito e peça para sair. A gente mapeia isso e está na mesa, né? Então é óbvio que
quanto antes chegarem os reforços, melhor. Se o atleta chegar antes, ele vai entender o trabalho da comissão, vai integrar com os outros jogadores, quanto antes, melhor. Mas a gente não vai fazer loucura para que isso aconteça. A gente vai tomar uma decisão com uma lógica e racionalidade. A gente vai montar esse elenco dentro do timing do mercado e o tempo não é do Cruzeiro, é do mercado. Tem jogador que estamos conversando há mais de 3 meses e ele não tomou a decisão ainda. Então disse aí o Pedro Martins, que até achei interessante, um dos trechos dessa entrevista que ele falou, né, que já tem jogador que a gente imagina que vai virar uma opção depois do estadual. Possivelmente opções ali dos campeonatos mais fortes, né? Campeonato Paulista, que tem vários jogadores bem interessantes, que o próprio Campeonato Mineiro, Campeonato, no caso, Gaúcho, enfim. O Cruzeiro observando jogadores que têm vínculos, por exemplo, só até o final do estadual. Eu até posso tentar dar uma pesquisada aqui, levantar alguns jogadores que têm contrato, por exemplo, até o final de abril ou maio, né? Alguma coisa assim, para ver quem poderia ser algum desses jogadores, sem sombra de dúvidas. Você analisando aí o perfil, já dá para perceber se o Cruzeiro teria interesse ou não nessa contratação. Eu até quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você espera do Cruzeiro nessa janela de transferências? Você acha que o time que começar o estadual vai ser muito próximo àquele que vai começar a Série A do Brasileirão? Ou você acha que vai ter grandes mudanças? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que os reforços já acertados são aí, no caso, o zagueiro Neres, tem também o goleiro Anderson, o Rafael Bilu e algumas conversas avançadas, né, que devemos ter atualizações sobre o Matheus Vital e o Bruno Pacheco, mas lembrando, né, nada ainda oficializado como os outros 3 primeiros. Então assim, né, depois dessa introdução, quero falar com vocês sobre um site, o Promessas da América do Sul, lá no Twitter, que faz diversos posts, né, sobre jogadores que poderiam ser boas opções para os times no Brasil. Ele trouxe mais um aqui do Cruzeiro, os créditos aí para ele, valeu demais, de atletas agora livres no mercado. Na minha visão, não tem excelentes nomes assim, nossa, que cara absurdo, chegaria para ser titular, camisa 10, não. Mas algumas opções para o Cruzeiro ficar de olho, até porque nessa lista aqui são jogadores apenas livres de contrato, né? Então é algo bem difícil e no mercado sul-americano, muito difícil achar essas informações e eu achei interessante passar aqui para vocês, tá? O primeiro aqui nesse vídeo é o Santiago Arias, volante aí uruguaio, meio campista, né? Podemos dizer assim, de 27 anos, que na minha visão, se chegasse, poderia fazer esse papel tanto de um meia centralizado quanto de um meia ofensivo. Ele que é uruguaio e jogou por equipes do Uruguai, como por exemplo Boston River, Juventude e também o Progresso, que foi o último time dele por lá. Ele jogou na última temporada pelo Alianza, no caso Alianza Atlético, lá do Peru, onde fez 31 partidas, 2 gols e 5 assistências. Chegaria para ser um camisa 10? Obviamente que não, na minha visão seria mais um reserva, tem 27 anos de idade, mas pode ser uma aposta, até porque como o real ainda é muito valorizado em cima dessas outras moedas da América do Sul, né, acaba que o Brasil tem uma vantagem em cima dos outros times da América, que por exemplo, às vezes ofereceram um salário de 30, 40 mil por mês, que aqui no Brasil hoje, né, o tanto que está inflacionado, é difícil contratar um bom jogador realmente com esses valores. Mas com o futebol uruguaio, futebol colombiano, acaba que... Futebol uruguaio não, né? Mas, por exemplo, ele que joga no Peru, acaba que pode ser sim uma boa alternativa, como foi, por exemplo, o Léo Paz, né, do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve que pagar, se não me engano, foi 50 mil reais de multa rescisória para tirar o jogador de lá, fora o salário que não deve ser muito alto. Então, acho que é sim uma boa opção, o Cruzeiro ficar de olho, né, no mercado. Além dele, outro jogador, esse agora brasileiro, que o portal trouxe, é no caso do zagueiro Maracás. Acho que é isso, 28 anos de idade. E eu lembro dele no Sampaio Corrêa. Eu pensei que eu tava ficando doido, mas não. 2017, 2018, ele jogou no Sampaio Corrêa, fez aí mais do que 81 partidas pelo Sampaio e outros 8 gols marcados. Foi bem na Série B pelo Oeste em 2019, jogou 24 jogos e mudou para o futebol português. Fez aí, no caso, 3 temporadas consecutivas no Paços de Ferreira, que é um time bem tradicional, né, do futebol de Portugal. Por lá ele fez mais do que 76 partidas, 2 gols e 1 assistência no futebol de Portugal. Bons números, tanto na primeira quanto na segunda divisão. E em julho desse ano ele assinou com o Al-Wahda, lá dos Emirados, um time bem relevante, né? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar aí do clube. E acabou que ele ficou apenas 1 mês e meio por lá, né? Acabou ficando livre no mercado e jogador que tem 28 anos de idade. É aquela coisa, uma coisa que eu não gosto de fazer é, por exemplo, olhar para os times que ele jogou no Brasil e falar, nossa, mas o cara jogou por exemplo, ele surgiu muito bem, né? Na base do Bahia e do Vitória, que revelam vários jogadores, depois passou profissional pelo América do Rio Grande do Norte, Sampaio Corrêa e Oeste. Não são times assim de, nossa, de encher os olhos, mas eu não avalio isso, avalio muito mais os últimos anos dele, que foi titular, por exemplo, num time do lado de Portugal durante 3 temporadas. O futebol português não é aquele nível todo, né? Não é um futebol da Inglaterra, mas obviamente o jogador evoluiu demais, inclusive foi lá para os Emirados, possivelmente tinha um salário bem alto, né, quando jogava lá no Al-Wahda.
tá aí com 28 anos de idade, se chegasse, eu não acho uma opção ruim, até ter uma carreira parecida, por exemplo, do zagueiro Neres, que também estava lá nos Emirados, né? Então, achei um jogador interessante para ficar de olho e quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Quero falar agora com vocês também sobre algumas opções de jogadores colombianos. De acordo aí com o portal também, outros atletas livres no mercado é o Jean Rivera, meia colombiano de 25 anos de idade, que já teve passagens pelo futebol colombiano, pelo Atlético Nacional, onde foi revelado, e também pelo Envigado lá da Colômbia, aquele mesmo time que teve aquela complicação envolvendo o Guzmán, onde ele jogou lá em 2020, 16 partidas e um gol marcado. E pelo Atlético Nacional, de acordo com o Gol, ele jogou aí apenas 35 partidas com 3 gols e 4 assistências. Não foi muito bem nessa passagem pelo Atlético Nacional, que é o time revelado dele, e assinou nessa última temporada com um time chamado Southern States, da segunda divisão dos Estados Unidos. E por lá ele jogou apenas um jogo, duas assistências e 2 gols. Realmente deve ter destruído nessa partida, de acordo com o portal Transfermarkt, e não teve contrato renovado, acabou que está livre hoje no mercado. É aquela coisa, eu basicamente não traria um jogador que não tem muito histórico de jogar com frequência. Eu prefiro muito mais um jogador que, você olha ali, tá tendo bons números por times pequenos, às vezes até da segunda, aí vai lá, sobe para a primeira divisão de algum campeonato da América do Sul e ainda continua tendo bons números do que um atleta que, igual o Jean Rivera, tem 25 anos, mas, por exemplo, nunca demonstrou aquele potencial todo. O atleta nunca fez, de acordo com o Gol, mais do que 30 partidas no ano, né? Então, fico com o pé atrás quando olha assim, né? Nossa, isso aqui pode ser uma boa opção ou não? Tenho sempre essa dúvida e, no caso, é um negócio importante de destacar. Diferentemente desse último aqui, que eu quero falar com vocês, o meia central não é um volante nem um meia ofensivo. É um jogador que faz uma função parecida com a do Neto Moura, que é no caso do Lari Angulo, 27 anos de idade para ele. Esse sim, bem mais interessante, tá? Surgiu na base do Deportivo Pasto e depois no América de Cali, lá da Colômbia. Até teve uma passagem no Brasil pelo Figueirense em 2015 e 2016. Depois voltou lá para a Colômbia, jogou pelo Patriotas, 14 partidas e um gol, e pelo Independiente Medellín, aí sim um pouco mais conhecido, de 2018 a 2021, onde fez lá pelo Independiente Medellín mais do que 62 partidas, 5 gols e 4 assistências. Depois teve uma passagem boa para uma equipe chamada La Equidad, que é um time da primeira divisão, 2 gols em 25 jogos, e estava no último trabalho dele no América de Cali, também da Colômbia, time bem conhecido, que fez aí também mais de 34 partidas com 7 gols e 2 assistências. 7 gols, hein? No caso, a temporada de 2021 ele fez 6 gols em 16 jogos e acabou levando muito esse número de gols, né, marcados. É um atleta bom, acho muito bom mesmo, igual eu falei, tem 27 anos. Na minha visão, se chegasse, até chegar a olhar alguns lances dele, é um jogador que parece o Felipe Machado de características, né? Isso por um lado é bom, porque você sabe que o atleta pode dar certo no Cruzeiro, mas por outro lado, se o Cruzeiro já tem algumas opções de volante e traria um jogador com características parecidas, será que valeria a pena? Apesar de que eu acho o Lari Angulo um pouco mais rápido, né, do que o Felipe Machado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses números, né, que eu trouxe dos jogadores. Quem você acha que poderia ser uma boa opção? Deixa aqui embaixo também a sua opinião e a análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos no Cruzeiro News. Vou deixar também outras sugestões de vídeos que já trouxemos sobre o mercado da bola da Raposa, tá tudo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link, né, da SSS Game Brasil para você começar a apostar. Só utilizar meu cupom que tá aqui embaixo na descrição e ter um bônus aí no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!